Lá nós falamos os passos para a gente dar estudo bíblico para alguém. Mas agora a gente vai voltar um pouquinho nessa experiência de ensinar a Bíblia para alguém. A gente vai falar hoje sobre como atender e acolher essas pessoas. Um amigo seu te procurou dizendo que quer estudar a Bíblia. Como acolher essa pessoa? Para isso, eu tenho dois convidados hoje. Eu vou chamar separadamente para a telinha ficar dividida. Pastor Herbert Boger, tudo bem? Tudo bem, Maureen? Boa tarde a todos os amigos que nos assistem. Que alegria poder estar aqui falando desse tema que é empolgante demais para mim. Que bom! Então você é o convidado perfeito para estar aqui hoje com a gente, pastor. Muito obrigada por aceitar. O outro convidado que a gente tem, conhecido de muita gente também e da TV Novo Tempo, pastor Luiz Gonçalves, seja bem-vindo. Oi, Maureen. Boa tarde para você, para o pastor Boger, para cada pessoa que está conectada conosco. Um prazer estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é apaixonante. Com certeza. Eu tô vendo o olho de vocês dois brilharem daqui. Eu tava acompanhando no espanhol agora há pouco. Vocês gostam muito desse assunto. Então, hoje vai render bastante. Mas pra gente começar, vamos orar? Pastor Luiz, pode orar pra gente? Sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos iniciando agora esse programa, esse bate-papo. Que ele seja útil, que ele seja esclarecedor, que fortaleça a missão no nosso coração, e que nós possamos atender bem os amigos e as pessoas que estão buscando entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Para a gente começar a conversa de hoje, você que está em casa, eu vou lançar uma pergunta. Primeiro eu falei para você dizer para a gente de onde você está falando, mas agora eu quero a sua participação me dizendo se você está estudando a Bíblia com alguém, como que está sendo? Conta para a gente aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. Diz para a gente, está estudando a Bíblia com alguém e como é que está sendo essa experiência? A gente vai ler os seus comentários aqui. Vamos começar essa conversa, então, com a primeira perguntinha aqui. Vou fazer ela... Eu começo com um de vocês, mas todo mundo pode se ajudar e complementar a resposta do outro. Pode ser assim, pessoal? Eu tô vendo os dois aqui. Claro. Eu estou tendo a oportunidade de ver os dois pastores queridos aqui. Mas vamos lá. Pastor Boger, primeira pergunta para você, depois o pastor Luiz complementa. Antes mesmo de alguém se interessar pelo estudo da Bíblia e nos procurar, é preciso que a gente se prepare e esteja aberto para isso. Mas como se preparar para acolher e acompanhar esse interessado pela Bíblia? Olha só, excelente pergunta. Nós podemos nos preparar estudando sobre o tema. No nosso site, adventistas.org, na parte do Ministério Pessoal, nós temos um curso de 8 semanas, tem lá um PDF, tem lá os vídeos do pastor Bulhon, que nos ensina como fazer isso. É a parte teórica, mas eu confesso para você que eu na faculdade de teologia aprendi muita coisa na teoria. Um semestre, 1 ano, 2 anos, mas a melhor aula que eu tive para responder a tua pergunta foi sair com alguém experiente. O meu pai era um missionário muito forte, ele era vibrante na missão. Ele me levava junto, eu aprendi com meu pai, aprendi com instrutores bíblicos experientes, aprendi com pessoas no meu estágio. A melhor escola de evangelismo para mim foi a escola prática. Ou seja, procure alguém na sua igreja. Aquela pessoa que já leva pessoas a Cristo todo ano, que faz isso naturalmente, e converse com ela, fala, olha, eu posso ir junto com você? Você vai e assiste. Depois, na próxima lição, você participa um pouquinho, depois vai participando. Daqui um pouquinho, você já está fazendo sozinho. Isso é um aprendizado bíblico e de Jesus. Ele fazia isso. Ele saía com os 12. Depois de um tempinho, lá em Lucas, ele fala o seguinte, olha, agora vão de 2 em 2. Vão os 2 fazer a obra. E eles voltavam, contavam algumas coisas, dificuldades, e eles repartiam isso com Cristo, que era o seu mestre, e ele ensinava de novo, e eles saíam. Então sempre tinha um ponto de apoio de alguém mais experiente. Esse é um meio muito interessante e que funciona muito bem na prática, fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Pastor Boger está falando aqui de colar em alguém que já sabe, né? E pegar a experiência dessas pessoas, observar. Mas, pastor Luiz, eu também estava pensando aqui que uma das maneiras de se preparar é comunhão com Deus. E estudo da Bíblia pessoal, né? Claro. Então, Maureen, dando sequência ao raciocínio do pastor Boger e agregando ao seu comentário, o passo realmente número 1 para alguém que quer evangelizar outra pessoa
é justamente essa pessoa estar em comunhão com Deus. Mas se você me permitir, Mauri, deixa eu só esclarecer um assunto e eu amplio com esse tema que você jogou na mesa. É o seguinte, quando a gente fala estudando a Bíblia com alguém, nós estamos pensando com a cabeça de adventista. Para quem é adventista, você fala estudando a Bíblia com alguém, a pessoa já entende que é um estudo bíblico. Mas imagina que tem um católico vendo a gente agora, ou um evangélico pentecostal, ou uma pessoa que não é de igreja, não, mas eu falo assim, estudando a Bíblia com alguém, o que é? Eu pego a minha Bíblia, vou na casa de alguém, sento do lado dela e leio a Bíblia para ela. Seria isso? Não, não é só isso. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, estamos falando de receber uma pessoa que tem interesse na Bíblia, que tem interesse em conhecer mais da Bíblia. Esse receber pode ser receber na minha casa, na casa dela, na igreja. Nós temos que estar pronto para receber essa pessoa. Nós, adventistas, temos vários cursos bíblicos. E esses cursos, Mauri e Pastor Boger, são guias, são manuais que ajudam a gente a entender coisas da Bíblia. Por exemplo, Mauri e Pastor Boger, você não vai encontrar na Bíblia uma página que responda tudo o que você quer sobre a morte. Você não vai encontrar na Bíblia uma página que responda tudo o que você quer sobre o lar cristão, sobre a volta de Cristo, sobre o milênio, sobre a besta, sobre, enfim, a perseguição, sei lá, qualquer tema. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler, para pegar um tema tipo a morte, que acontece depois da morte. Você pega um verso em Gênesis, um em Eclesiastes, um em João, outro no Apocalipse, entendeu? Isso é o estudo bíblico que nós estamos falando. Só que para você juntar os textos certos dentro do contexto para entender um assunto, você tem que ter um instrutor bíblico. Uma pessoa que entende isso para ajudar você a entender isso. É isso que a Maureen está perguntando. E é isso que nós estamos aqui tentando dizer para você. Esse é um ponto. O outro ponto é a pessoa que vem nos visitar na igreja receber a pessoa. Aí é uma boa recepção, um sorriso, uma alegria, um carinho. Mas você precisa também que esse seu amigo, que essa sua amiga, tenha entendimento dos assuntos da Bíblia. E para ter esse entendimento, tem que sentar com ela, usar um guia de estudos bíblicos, abrir a Bíblia e explicar para ela. E para você fazer isso, o primeiro passo é consagração. Você precisa estar preparado espiritualmente. Número 2, tem que conhecer o tema que você vai falar. E número 3, leve alguém com você, formando uma dupla missionária, tipo o pastor Boger e eu. Entendeu? Sim. Inclusive, essa foi uma das dicas que o pastor Adriane Mille deu pra gente 2 semanas atrás, quando a gente fez uma live sobre esse assunto. Outro ponto que ele falou pra gente aquela vez, eu acho que vale a pena a gente reforçar agora, é a importância da amizade, né? É muito diferente e muito melhor quando você estuda a Bíblia com alguém que já é seu amigo, que você desenvolveu uma amizade verdadeira, né, pastor? Claro. Né, pastor É Luiz? muito mais fácil você ganhar um amigo do que ganhar um inimigo, né? Então você tem que primeiro trabalhar com o amigo. Você não pode falar assim, eu vou dar estudo bíblico para um cara que eu nunca vi na minha vida. Então, claro, você pode fazer isso também, óbvio, mas para você fazer isso para alguém que você nunca viu, você tem que ter uma certa amizade com ele, tem que comer alguma coisa junto, tem que beber um suco junto. É o que a Maureen falou. A amizade é a chave que abre para você chegar lá. Não é isso, pastor Boger? Maureen? É isso mesmo. O pastor Boger tá mostrando alguma coisa aí pra gente. É novidade, né, pastor? Eu recebi hoje à tarde esse post desse lançamento do pastor Mark Phelan, Amizade e Salvação, fazendo amigos para a eternidade, que vai ser a lição, o comentário da lição na nossa batida do próximo trimestre, fazendo amigos para Deus. Não tem outro método, é amizade, criando pontes. Em qualquer curso bíblico, por favor, não comece direto levando a Bíblia. Primeiro veja os pontos de interesse da pessoa, veja as necessidades que ela tem. Você tem que ganhar confiança nela, deseje o bem a essa pessoa. Quando você tiver uma amizade e uma confiança, ela vai aceitar sim aquilo que você crê e pratica na Bíblia em cada tema do curso bíblico. Isso é crucial. Muita gente, eu já vi assim, pastor, a pessoa quer um curso bíblico, mas veja antes do curso bíblico o que ela precisa mais. Nessa época de pandemia, agora nós distribuímos até hoje 2,5 toneladas de comida, por exemplo. Primeiro as pessoas precisam de comida. Vamos levar comida às pessoas, ganhar amizade, ajudá-las a encontrar caminhos. E depois eu vou então levar o pão espiritual, o pão do céu. São meios que nós temos que ter muito em conta aí, fazendo amizade para Deus é o caminho seguro também. Isso mesmo.
Já vamos voltar nesse assunto prático de como começar com alguém, mas antes eu quero ler alguns comentários de quem está assistindo a gente aqui. Eu tô com o YouTube aberto, tô com o Facebook aberto também. Um abraço para Marcelo Damano, Maria Socorro, Ana Paula tá assistindo a gente, Jefferson Araújo, Fábio Correia, tem muita gente aqui. Vamos ver aqui, Luciana Oliveira, inclusive a Luciana Oliveira mandou uma coisa aqui, respondendo a pergunta que eu fiz no início da live para vocês, que é se você está estudando a Bíblia com alguém. E ela respondeu pra gente, ó, eu e minha filha estamos estudando a Bíblia com uma amiga de infância e também com a filha dela. Estou muito feliz. Luciana, a gente está muito feliz também. Os pastores podiam mandar um incentivo para... O pastor Luiz está até batendo palma aqui. Pastor Luiz, manda um incentivo para a Luciana, olha que legal. Ô, Luciana, parabéns para você, para sua... Ela é a filha, né? Exato. Sim, parabéns para você, Luciana, para sua filha, e vou deixar um texto para você de presente, para você ler. Vai ser um presente para você. Provérbios 11:30. Esse é um presente para você. Ela vai descobrir qual que é o presente. Eu queria voltar aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que vale a gente voltar e ser passo a passo mesmo. A pessoa chegou em mim, um amigo meu chegou em mim e falou, eu tô muito interessado em estudar a Bíblia. Por onde que a gente começa, pastores? Pastor Boger, começa você. Pastor Luiz, me permita usar o texto que você usou na live em espanhol. Eu gostei muito de um detalhe, que não deu tempo de falar tudo em espanhol, mas olha só, Atos 8 e o verso 30. Meus amigos, tem uma palavrinha aqui que é chave nesse processo, na resposta que a Mauri fez. Atos 8:30, qual é a primeira palavrinha que começa o texto aí? Correndo, Filipe. Olha só, se a pessoa está interessada, meu amigo, vá correndo. Não perca tempo, não marque para abril do ano que vem, não marque para junho, não, é correndo, é na hora. O anjo falou assim, ó, vai lá e atende. Todo dia a gente recebe no Novo Tempo várias pessoas querendo fazer curso bíblico. Nós temos que fazer o quê? Ir correndo atender essa pessoa. E na hora, não pode deixar passar muito tempo. O ideal é que essas pessoas sejam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte atendidas. E já começa uma conversa, já começa um curso bíblico. E o próprio texto aqui está dizendo o seguinte, ao ler o profeta Isaías, perguntou, compreendes o que vem lendo? Olha só, ele foi fazendo perguntas, uma estratégia poderosa. Não precisamos sair contando tudo para a pessoa. Vá interagindo com perguntas. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, já foi dito antes, é ganhar confiança e apresentar a Jesus. O que é que ele está valendo aqui? Isaías 53, que é Jesus, aquilo que ele fez por ele. Um Jesus que morreu, que restaurou o ser humano, que está no céu intercedendo, que vai voltar. Quem sabe as primeiras 3 ou 4 semanas deveriam só falar no plano da salvação e redenção. Isso é um princípio bíblico. Quer ver outro? Lucas 24, depois que Cristo morreu, ele reapareceu aos discípulos no caminho de Emaús, depois de uma casa com um grupo maior, e Lucas 24, 44, olha o que o próprio Cristo falou. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, em Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, ele disse o seguinte, se importava cumprir o que a Bíblia falava de mim mesmo, de Jesus. E qual é a estratégia então? É conectar todo o ensinamento em Jesus e na aplicação prática disso. E não deixe de fazer o que Cristo fazia. Hoje é uma coisa muito comum, moderna, toda hora aparece no meu Instagram, storytelling, curso de como contar história, curso daquilo. Gente, parece que é uma coisa nova. Jesus usou esse método há 2000 anos atrás. O que ele fazia? Ele contava histórias, parábolas, do dia a dia. Não pegava assim uma história assim, do outro lado do mundo. Eu vejo a minha filha aí com o TikTok assistindo um monte de videozinho curto do dia a dia. Coisa do dia a dia. O que ela faz? Pai, olha que legal isso aqui. Chama atenção, coisa do dia a dia. Só que a gente pega coisa do dia a dia, como Cristo fazia, e aplicava, ele aplicava em nós também. Então, comece com Jesus, rápido. Primeiro comece rápido. Comece com Cristo.
e conecte todas as doutrinas com Jesus. As pessoas têm que saber que tem um Deus que perdoa. Muita culpa no coração humano, tem que receber o perdão, conhecer da graça, que ele liberta a pessoa, e depois, cada doutrina, volta de Cristo, milênio, o santuário, o Apocalipse, o próprio Apocalipse e a revelação de Jesus, conhecer as doutrinas com base em Cristo. E muita gente que não aceitou ou deixou de seguir um estudo bíblico é porque as pessoas só estavam preocupadas em colocar doutrina sem Cristo. Pessoas que ensinam a Bíblia sem Cristo perdem o interesse grandemente. Isso é comprovado e nós temos certeza disso. Portanto, esses princípios são chaves. Anota aí. Vá rápido. Comece com Cristo. Conte a sua história. Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Como é que você conheceu a Jesus? O que ele faz na tua vida hoje? Veja, o pós-moderno não quer saber se a Bíblia é a verdade. Ela quer saber se essa verdade funciona na sua vida. Ele quer saber se você vive isso aqui. Ele não está muito interessado se isso aqui tem uma verdade lá quando foi escrito. Ele quer saber se isso aqui funciona na sua vida. Conte qual é a sua vida com Deus, como é que você faz, como é que você vive com Deus hoje. Conte do seu dia a dia com Deus, como é que você se relaciona com a Bíblia. E você vai ter um estudo bíblico poderoso contando a sua história, as histórias do dia a dia, as de Jesus, e as pessoas vão se encantar, porque a Bíblia é um livro ativo, é um livro real, é poderoso e dela extrai vida e transformação. É o que as pessoas querem ver hoje. O que é que eu ganho com isso? Qual é a vantagem na minha vida em conhecer a Bíblia? E você precisa ser essa ponte para contar as bênçãos e as infindáveis vantagens que nós temos em conhecer a Bíblia e Jesus. Pastor Luiz, você tem algo a acrescentar ainda nesse ponto? Sim, por favor. Seguindo o raciocínio do pastor Boger, ele citou Atos 8, nós citamos juntos, e agora eu queria só agregar o verso 31, Atos 8, 31, que fala a história de Filipe e do eunuco. O eunuco era uma pessoa muito rica, estava lendo a Bíblia e não entendia nada. Aí o verso 31 fala assim, e ele respondeu, o eunuco, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e a sentar-se com ele. Então, Maureen e pastor Boger e cada amigo internauta, é isso que acontece hoje no Brasil e no mundo. Tem muita gente que tem uma Bíblia em casa, que lê a Bíblia, mas não entende. Tem muitas pessoas que assistem pregações, amam as pregações, mas tem um monte de dúvidas, não entendem. É aí, Maureen, que entramos nós, para ajudar essas pessoas a entenderem. E se você me permitir, eu quero mostrar esse livro aqui, ó. Esse é um livro da Casa Publicadora Brasileira, e ele é só de estudos bíblicos, com perguntas e respostas. Ô Maureen, você sabe quantas respostas esse livro traz para quantas perguntas? Só aqui dentro? Traz a resposta para mais de 4.000 perguntas. 4.000, pastor? É muita pergunta e muita resposta, mais de 4.000. Hein? Perguntas e respostas. Pergunta e resposta bíblica. Pergunta e resposta bíblica. É isso que é o estudo bíblico. Eu quero aproveitar aqui que vocês citaram 2 livros da nossa editora para fazer propaganda para quem está em casa. cpb.com.br, não sei se vai dar para colocar na tela, mas eu acho é fácil de você anotar. Opa, tem alguma coisa aqui na rua. cpb.com.br, você tem acesso à nossa editora adventista. Nós citamos 2 livros aqui. Pastor Boger, você lembra pra gente aí o nome do livro que você citou agora há pouco? Tinha gente perguntando. Sim. Amizade e Salvação, pastor Mark Phelan. Amizade e Salvação, o pastor Luiz citou outro agora. Isso, Amizade e Salvação, do pastor Mark Phelan. E o pastor Luiz citou Estudos Bíblicos. Estudos Bíblicos, é o nome do livro. Você que está assistindo a gente pode encontrar em cpb.com.br. Lá tem tanta coisa, gente. Inclusive no Instagram, você encontra como CPB Editora, @CPB Editora, e lá tem muito conteúdo legal para você acompanhar e também livros para você comprar. Eu vou para a próxima pergunta. Na verdade, tem muita gente mandando mensagem aqui e eu tô até escolhendo qual que a gente vai responder, porque o pessoal tá muito empolgado com esse assunto. Eu acho que o brilho no olho de vocês dois tá brilhando no olho das pessoas lá do outro lado, e a gente tá muito feliz com isso. Antes de eu entrar no assunto de classes bíblicas, eu vou responder a pergunta, eu quero que vocês me ajudem a responder a pergunta do Aldair.
Ele contou aqui que está estudando a Bíblia com uma pessoa, que foi encaminhada a ele, acredito que ele seja ancião de alguma igreja, enfim, e ele está em dúvida de qual estudo bíblico escolher para essa pessoa. Existe algum método, pastores, da gente saber qual estudo bíblico é o melhor para aquela pessoa naquele momento? Como sentir isso? Como escolher? Pastor Luiz? Sim, nós temos, Mauri, vários cursos bíblicos. Você tem um curso que ele é mais básico para os iniciantes, você tem um curso mais avançado, que é de profecias, para pessoas que já têm uma certa base, e você tem também condições de apresentar um estudo mais profundo para alguma pessoa que já é líder de igreja, mas quer ampliar os seus conhecimentos. Então, nós apresentamos várias opções para que o irmão da igreja, para que o instrutor bíblico possa ver qual é o grau de interesse do seu amigo. Então, eu diria o seguinte, se é uma pessoa que está começando do zero e tudo, nós temos o curso Ouvindo a Voz de Deus, que é um curso bem básico e bem comum e bem importante. Nós temos um outro curso chamado Breve Virá. Nós temos o curso A Bíblia Ensina. Estou falando dos mais antigos. Agora a gente pode trazer um pouco mais para os dias de hoje e trazer, por exemplo, esse que eu estou fazendo na classe bíblica de domingo à noite na Novo Tempo, que é o Apocalipse e Revelações de Esperança. Entendeu? Pastor Boger, quem sabe você pode, com a autorização da Mauri, mostrar para a gente aí. Aí, esse é o estudo bíblico que o pastor Luiz mencionou agora. Essas lições aqui, todas elas, você pode baixar no nosso site adventistas.org. Cada semana, um PDF, um tema separado. E ele é editável, você pode escrever no próprio celular, no WhatsApp, você baixa lá, escreve e manda por e-mail o estudo completo para o seu instrutor bíblico. Então, no tempo de pandemia, de não poder ter contato, de isolamento, você faz o curso, até chegar na minha casa pelo correio, ou alguém levar na minha casa depois da pandemia, é muito tempo. O pastor Luiz já está na 3ª semana, e nós estamos enviando, é o curso mais solicitado no Novo Tempo hoje. É impressionante, é muito acima de qualquer outro. E você pode fazer ele por WhatsApp, pelo Robô Esperança. Você tem a opção de fazer ele por WhatsApp, sem ter lição, eletronicamente. O Robô Esperança resolve isso. Você pode pedir o PDF e também pelo correio esse estudo aqui, que é ele físico, tá bom? Mas olha, o PDF dele você pode baixar agora, não precisa esperar ninguém, pode baixar agora e você tem esse material à tua disposição para compartilhar e estudar a Bíblia também. E também as mensagens que o pastor Luiz já fez, os primeiros 2 temas lá no nosso Facebook, no nosso YouTube, aí está à disposição a classe bíblica. E domingo que vem, 19 horas, você tem que estar ligado, hein? Rádio, TV, você pode ir para o Facebook, YouTube, Apocalipse. São 21 lições. Nós temos aí mais 18 pela frente. E você é o nosso convidado especial. Não estamos te ouvindo, Maureen. Agora foi. Vou facilitar para quem está assistindo. Vou facilitar para quem está assistindo a gente em casa. A gente tem um link encurtado para acessar todos os estudos bíblicos que a gente tem disponível no site adventistas.org, que é adv.st/estudos bíblicos. Olha que fácil. adv.st/estudos bíblicos. Lá estão reunidos todos os estudos bíblicos em PDF, todos digitais, para você que está em casa assistindo, baixar e fazer isso. Hoje, até pouco tempo atrás, a gente tinha isso impresso, né, Pastor Boger? Nas igrejas, os pastores, os anciãos tinham. E agora tá tudo digital, é mais fácil ainda. Você pode ter no seu celular, você pode ter no seu computador, e não tem tempo para parar. Como a gente falou antes, tem que correr e não perder tempo. Outra facilidade, Pastor Luiz, é o NT Play. Eu acredito que as suas classes bíblicas estão indo para lá, né? E parece que sim, o pastor Rafael Rossi parece que já encaminhou para lá. Já faz uma propaganda de novo aí, é domingo, 7 horas da noite, né? Então, deixa eu falar então um pouquinho sobre isso. No próximo domingo, claro, às 7 horas, das 7 às 7h30, é a classe bíblica, a parte mais técnica, a parte mais, assim, de explicação. Depois das 7h30 às 8h, eu entro ao vivo daqui, de onde eu estou. Esse é o cenário do próximo domingo. Aí eu entro por aqui em um bate-papo como esse aqui, onde a gente amplia um pouco mais o tema e conversa com
os internautas. Então, domingo que vem, eu espero por você. Ô, Maureen, deixa eu emendar, já que você me deu a palavra. Claro, emendar, pastor. quando o pastor Boga estava falando, você viu que eu levantei o dedinho? Eu vi. Então, eu queria falar uma coisa importante, é o seguinte, existem pessoas que pensam assim, para que estudo bíblico? Eu não preciso de estudo bíblico. Eu entro no YouTube, assisto um sermão e acabou. Você se engana. E vou te falar outra coisa, fazer um estudo bíblico sozinho é bom, mas não é o ideal. O ideal é quando você senta com outra pessoa. Agora, nesse tempo de pandemia, não dá para sentar literalmente e fisicamente, assim, mas você pode fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora. Olha. A Maureen está num lugar, o pastor Boga está em outro, eu estou em outro. E nós estamos reunidos aqui, virtualmente, falando com você. Então, é importante que você faça um curso bíblico com um professor ou uma professora explicando para você. Eu te digo isso porque eu passei por essa experiência. E é justamente quando você discute a Bíblia no bom sentido, estuda a Bíblia com uma pessoa, é que você tira suas dúvidas, você cresce e você vai conhecer verdades profundas que sozinho seria mais difícil. Eu quero responder algumas perguntinhas aqui que estão chegando pra gente. Na verdade, a gente já está respondendo algumas perguntas, mas como live é assim, o nosso público é itinerante, alguém deve ter entrado, não deve ter pego algumas coisas que a gente conversou. Tem gente perguntando aqui, como dar estudos em tempo de pandemia? Eu acho que esse é o momento, estava mais lá para frente, mas eu quero falar porque tem muita gente perguntando aqui, o que eu faço? Eu não estou conseguindo ir até as pessoas como eu ia antes. Esse é o momento da gente falar que existe também o Chatbot da Esperança, que atende com a Escola Bíblica Digital. Pastor Boger, que presente ter uma tecnologia como essa para ajudar a gente, né? Depois que você falar, eu vou até lembrar para as pessoas qual que é os links acessíveis para isso, mas conta para a gente dessa bênção. Claro, Maureen, olha só, nossa Escola Bíblica Digital, da Novo Tempo e da Igreja Adventista, veja só, nós tínhamos cerca de 200 novos alunos antes da pandemia, novos todos os dias. Entravam lá e pediam um curso bíblico, começava um novo curso bíblico. Com a pandemia, é impressionante. Ele cresceu para 300, 500, 700, 1.000, 1.100, chegando a 1.500 novos alunos por dia. Nós tivemos aí uma bênção assim tremenda, a ponto de que bugou aí um dia o nosso sistema, porque era tanto estudo bíblico que a gente não conseguia atender o povo. Mas graças a Deus está normalizado, funcionando. E vejam só, muito fácil. Eu tenho aqui um cartãozinho que nós fizemos antes da pandemia, inclusive, com os canais da Novo Tempo, um QR Code, biblia.com.br. Está aqui, ó, biblia.com.br. Você pode acessar isso aqui e vai ter lá todos os cursos bíblicos da TV Novo Tempo, para você baixar, compartilhar, para fazer o seu estudo bíblico. Aqui tem mais de 12 cursos bíblicos à disposição, de todas as cores e sabores da Bíblia. Você pode fazer isso de forma incrível. E aí, um deles que eu tenho aqui nas minhas mãos é Ensinos de Jesus. Está lá, você baixa, você pode fazer com seus amigos, você pode compartilhar, ensinando a Cristo e as suas doutrinas. Então, nunca foi tão fácil. Além desse que você citou há pouquinho, que os PDFs de todos os estudos que o pastor Luiz citou há pouquinho também, estão todos à disposição. É impressionante como cresceu. Para ter uma ideia, na Semana Santa que nós fizemos aí, há poucos dias atrás, que o pastor Luiz foi o nosso orador, 106 mil pessoas pediram curso bíblico em uma semana. 106 mil. Ou seja, a sede pela palavra de Deus está algo impressionante. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Temos que aproveitar, não podemos deixar. Temos que atender correndo essas pessoas com essa infinidade de opções. Pastor Boger, está me ouvindo, Pastor Boger? Sim, escuto. Mostra aí o QR Code outra vez, que eu vou mostrar para a pessoa como é que faz. O estudo mostra. Exatamente. Eu acho que funciona, gente. Mais um pouquinho, aí. Eu vou mostrar, é assim que funciona, tá vendo? Eu estou com o meu celular aqui, tá vendo? Já entrei, já peguei o estudo bíblico. Pronto. Sensacional. Já peguei o estudo bíblico. É isso aí, pastor Boger, pronto. Você já me deu o estudo bíblico. Pastor Luiz conseguiu. Pastor Luiz escaneou um QR Code,
em ligação de vídeo. Sensacional. A gente está com muitas novidades aqui. Isso aqui, ó, eu Pode carrego falar, eu carrego assim um porta desses folhetinhos, português e espanhol, quando viajava, né? Agora estamos aí de quarentena, mas aonde eu ia, eu oferecia numa fila de restaurante, na rua, no mercado, viajando para lá e para cá, num folhetinho desse aqui, que você pode, inclusive, compartilhar de forma virtual esse folheto, você tem aqui 12 cursos bíblicos. Olha que bênção! E as pessoas podem conhecer mais a Deus de diversas maneiras. Além que você pode fazer a sua classe com Zoom, com videochamada, você pode fazer por WhatsApp enviando áudios. Ou seja, eu conheço, ontem à noite, numa dessas reuniões de treinamento, lá no Rio de Janeiro, uma irmã disse assim, Senhor, o que eu posso fazer? Sabe o que ela fez? Ela anunciou o curso bíblico, sabe aonde, Maureen? No OLX. Ela anunciou no OLX. Eu quero... Olha, você quer fazer curso bíblico? No OLX, ela botou lá, é de graça, e botou várias fotos. Botou a foto de um monte de curso bíblico, e gratuito. Essa irmã tem mais de 80 pessoas fazendo curso bíblico que ela anunciou no OLX. Tem todos os cursos bíblicos. Impressionante. Olha a criatividade. Tudo que Deus quer é pessoa disponível para fazer esse estudo bíblico. Porque o material nós temos aí à vontade. Diga, pastor Luiz. Pastor Boger jogou gasolina na fogueira, né? Então é o seguinte, deixa eu te dizer, Mauri, sabe por quê? Eu estou tentando mostrar para o nosso internauta a importância de fazer o estudo bíblico. Porque eu tenho aqui pessoas que já estão dispostas a serem instrutoras bíblicas e pessoas que estão buscando alguém para lhe dar estudo bíblico. Sabe, algumas pessoas acham assim, que isso é proselitismo. Eles querem mais membros para a igreja, não sei o quê, quer converter A, converter B, converter C. Veja, deixa eu mostrar uma coisa para você. Jesus disse que nos últimos dias viriam falsos profetas, falsos cristos, enganos. Como é que você se faz para não cair nessas armadilhas? Fazendo o estudo bíblico. O estudo bíblico é que vai abrir seus olhos para você saber o que é certo e o que é errado. Por exemplo, quer ver? Só para deixar você com água na boca. Você sabe que Jesus vai voltar, não sabe? Muito bem. Mas você sabia que o diabo vai imitar a volta de Jesus? E aí? Muita gente não sabe disso. Tá, já comecei a dar estudo bíblico, entendeu? Então, aí eu quero mostrar com isso, Maureen e pastor Boger, o porquê dessa live. Não é uma live assim à toa. Ela tem um propósito, entendeu? Por exemplo, qual que é o dia do Senhor, o sábado ou o domingo? Quer saber a resposta? Fazer o estudo bíblico. Você quer saber mais uma? Por exemplo, a pandemia é uma das 7 pragas do Apocalipse? Ou não é? Se fizer o curso bíblico, vai saber. É isso, eu estou tentando mostrar, Maureen, a importância de fazer um estudo bíblico. Então nós temos o Felipe, o eunuco. O Felipe é o instrutor bíblico, o eunuco representa as pessoas que estão interessadas. Pastor Boger, já prepara o QR Code aí, pastor, que estão me falando aqui que querem que você mostre o QR Code de novo. Mas antes eu quero lembrar você, que enquanto o pastor prepara aí o cartãozinho para mostrar na tela de novo. Aliás, pastor, enquanto eu falo, põe o QR Code aí na tela para todo mundo ver. Isso, deixa isso, pessoal, mais para baixo. Aí, tem que enquadrar mais, viu, Mauri? Tem que enquadrar mais. Na câmera. Agora, aí... Será que agora foi? Fica bem paradinho aí. Vamos ver aqui. Você que está em casa, enquanto você tenta... O pastor Luiz já pegou aqui. Enquanto eu estou falando, você tem a oportunidade de pegar aí também os 12 estudos bíblicos, mas você pode estudar a Bíblia, que nem 106 mil pessoas já pediram na Semana Santa. Você pode estudar a Bíblia em adv.st/quero estudar. adv.st/quero estudar. Acessou esse link, você já vai ser atendido pelo chatbot da Esperança, que vai estudar a Bíblia com você. E tem uma outra opção, que é adv.st/dar estudo bíblico. Essa é uma opção para você dar estudo bíblico com outra pessoa, ou seja, é o robô, você, mais uma pessoa interessada, o robô vai estar guiando ali o estudo com as lições e você tirando as dúvidas com uma pessoa conhecida. É incrível essa outra oportunidade. Então aí, já dei 2 dicas, mais esse QR Code que o pastor está mostrando aí. Pastor Luiz, quer falar alguma coisa?
Sim, sim. Você usou a palavra robô. Eu, você e o pastor Boger e muita gente sabe o que é isso. Mas tem gente que fica com medo. Fala assim, nossa, é um robô, verdade. é o sinal da besta. Você sabe que tem tudo isso por aí, né? Eu estou falando porque eu sou instrutor bíblico, o pastor Boger também é. Então, deixa eu explicar para você, não tenha medo. Esse robô que ele está falando é só uma tecnologia que ajuda você, de maneira muito mais prática e rápida, a ter acesso ao curso bíblico. Não pensa que é uma coisa assim, sabe, do mal, não. É uma tecnologia. Eu estou falando isso, Mauri, porque viajando o ano passado, muita gente falou assim, nossa, as coisas estão mudadas, vocês estão usando agora um robô, isso não é de Deus, não sei o quê. Então, não se preocupe, tá bom? Isso é uma tecnologia que ajuda você a entender melhor a Bíblia com mais rapidez e a gente atende mais gente em menos tempo. Tem uma notícia boa aqui. A gente está cheio de notícia boa hoje para você que está assistindo a gente. A produção me disse que as classes bíblicas estão no NT Play, as classes bíblicas do pastor Luiz Gonçalves. Então, se você perdeu as classes bíblicas das semanas que passaram, já está lá no NT Play. ntplay.com. Tem um aplicativo e também tem o site para você entrar aqui pelo computador e você encontra as classes bíblicas. Mas não perde a de domingo, viu, gente? 7 horas e seguindo a que vai estar lá na TV Novo Tempo, você vem aqui pro Facebook do pastor Luiz, que vai ter ele aqui tirando outras dúvidas da casa dele, viu? Igual a gente tá fazendo agora. Eu quero responder algumas perguntas de quem tá em casa, porque a gente gosta de dar atenção para quem tá em casa assistindo a gente. Eles são tão importantes pra gente. Eu quero ler um comentário primeiro da Damínia Silva. Ela falou assim: eu estava fazendo estudo bíblico e me batizei depois dessa lição do profeta Isaías. Um abraço para você, Damínia Silva. A gente citou alguma coisa aqui agora há pouco. Tem gente falando aqui, ó, a Maria Goretti. Eu estudei a Bíblia com um casal adventista, foi muito importante. E ela falou que ainda não terminou, tá fazendo agora no tempo da pandemia. Fez 3 cursos pelo WhatsApp. Pastor Luiz, pastor Boger, mandem um abraço para a Goretti, olha que legal. Ela tá estudando a Bíblia nesse tempo aqui, dá uma força para ela. Ei, Goretti. Parabéns, Goretti. Um abraço para você. Um abraço para você, Goretti, parabéns. Olha, Deus é louvado. Sabe que... Diga, pastor. Tem um detalhezinho, Mauro, interessante. No começo nós falamos sobre o preparo e a comunhão para ser um instrutor bíblico. Mas é quando você está ministrando o curso bíblico, é que a sua fé é fortalecida. Você vai orar mais, porque vai orar pela pessoa, pelos dramas que ela vai estar passando, pelas decisões dela. A sua vida espiritual vai ganhar um acréscimo impressionante. Você vai ter mais convicção pessoal, você vai estar mais animado com as coisas da igreja, você vai estar realmente sendo abençoado. A Bíblia fala assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Ou seja, quando você dá um curso bíblico, você é abençoado proporcionalmente à pessoa que você está ministrando a Bíblia também. Então, saiba que quer ser um abençoado dentro do bíblico. Você vai estar fortalecido pela fé. E parabéns aí, Goretti, por você estar sendo fortalecida e abençoada, abençoando a outros. Exatamente. Outro testemunho que a gente recebeu aqui é da Ruth Teixeira, bem prático e atual. Ela falou aqui, eu estou dando estudo bíblico sim, já estudamos as doutrinas, depois da pandemia, agora durante a pandemia, ela se interessou por profecias, e eu passo os textos e a gente desenvolve por áudio no WhatsApp essa conversa. Ela está fazendo a leitura de Apocalipse 13 e à noite a gente vai se falar. Uma bênção. Olha, pastor Luiz, o Apocalipse aí. Opa, aí sim. Ah, deixa eu falar para você, qual é o nome dela? Diga. O nome dela? Qual Ruth Teixeira. Ô, Ruth, olha a palavra de Deus pro seu coração, olha só. Essa você vai gostar, menina. Você vai guardar isso aqui, as 7 chaves no seu coração. Olha só o que diz aqui, ó. Está aqui em Provérbios, capítulo 29, verso 18. Fala assim, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, profecia neles. Profecia neles. Correndo, como falamos lá no início. Eu vou fazer a pergunta aqui, vou ler a pergunta da Valdene Santos. Pode ser simples, mas é importante para ela aqui. Valdene falou, eu posso dar estudo bíblico para um membro da minha família? Posso misturar religião com alguém tão próximo a mim, pastor Boger? Claro, veja só. Você pode fazer isso e é o correto. Comece com aqueles que estão perto de você. Comece com os de casa, com os próximos, com os vizinhos, com seus amigos que estão aí, que você conhece. Olha, Deus, sabe que na outra live em espanhol, eu lancei uma pergunta. Como é que
eu posso iniciar um curso bíblico e eu não tenho ninguém. Talvez aqueles que não estão nos ouvindo agora, eu comecei a assistir a live, me interessei e tal. Mas veja, se você não está nesse momento dando um curso bíblico para alguém, eu quero desafiar você que até o final do mês de maio, você tem aí 3 semanas pela frente, você vai fazer algumas coisas. E a receita disso está em Colossenses 4. Colossenses 4, o que você faz? Você ora, o verso 2 diz. O verso 3, você suplica e Deus vai abrir as portas. Deus vai abrir as portas para você começar o curso bíblico. Aí o texto fala assim, para você falar de quem? De Jesus, de Cristo, com sabedoria, que é a sua inteligência e o poder do Espírito Santo. E também com palavrinhas sempre temperadas com sal, para aproveitar bem as oportunidades. Olha só, passos chaves. Anote aí, Colossenses 4, de 2 até o 6. Orar, suplicar, Deus abre as portas para você falar de Cristo com sabedoria e com palavras sempre temperadas com sal. Ore esse mês de maio, todos os dias, até Deus pôr alguém no teu caminho. Fale com o seu pastor, eu quero dar um curso bíblico começar esse mês ainda. Fale com as irmãs da recepção da igreja, que agora não tem recepção, porque não tem cultos, mas elas têm um caderninho com os amigos que visitaram a igreja. Fale com o pastor, quem são os alunos do Novo Templo da nossa região? Talvez tenha algum endereço perto da minha casa. Meus amigos, 200 mil pessoas pediram esse mês aí curso bíblico no Novo Templo. 200 mil. Talvez um deles está pertinho da sua casa. E se não está, ore a Deus. Senhor, mande alguém assistir o Novo Tempo, lá na classe bíblica do pastor Luiz, que seja da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, para eu ir pessoalmente, claro que pessoalmente eu falo agora, virtualmente, né? Por WhatsApp, por videochamada, ministrar um curso bíblico. Mas o teu desafio dessa live é o seguinte, não entre o mês de junho sem começar um curso bíblico com alguém. Esse é o desafio. Tudo que eu tinha que falar nessa tarde era esse desafio aí. Um desafio para você. Não termine o mês de maio sem começar. Que Deus tire o teu sono e vá correndo ensinar alguém, correndo pelo WhatsApp, correndo pelo Zoom, correndo pelas suas redes sociais, mas seja um instrumento na mão de Deus, para você ser abençoado. Celular na mão, correndo, hein, pastor Luiz? Você tem alguma coisa para acrescentar aí nesse assunto? Sim, com certeza, Maureen, pastor Boger. Você sabe que Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse pregar o evangelho pode ser feito de várias maneiras. Uma dessas maneiras é fazer uma pregação pública. A outra maneira é você dar um estudo bíblico individualmente para uma outra pessoa. A outra maneira é você reunir um grupo de pessoas e fazer um curso bíblico, uma classe bíblica com elas. Hoje você pode usar o Zoom, tem outros canais que são similares ao Zoom, você pode usar o FaceTime, você pode usar o próprio WhatsApp, outras redes sociais, e você pode reunir um grupo de pessoas e fazer um curso bíblico com elas. Quando você faz um grupo de alunos, o estudo bíblico fica mais dinâmico, porque um pergunta, o outro responde, um lê a Bíblia, o outro explica. Então, cria um vínculo entre o grupo e isso faz com que as pessoas se entusiasmem para continuar o curso bíblico. Mas o curso bíblico individual, aquele tete a tete, né, cara a cara, é muito importante, porque você conversa com seu amigo, com a sua amiga, e ali juntos vocês vão orando a Deus e lendo, seguindo, tem que ter um guia de estudo, como o pastor Boger já falou. E aí você tem ali a perguntinha e você tem o texto bíblico para a resposta. Vai lá, lê o texto e aí explica a resposta. Vocês vão perceber uma coisa fenomenal. Quando a gente faz isso, o Espírito Santo está presente. E você vai perceber, como aconteceu no caminho de Emaús, o coração começa a esquentar, começa a bater mais forte, você começa a sentir que o seu coração está vibrando com aquele momento. Você não entende, mas é a presença do Espírito Santo. Então, faça o curso bíblico, que quando você ensina para o outro, você aprende. Quando você leva salvação para o outro, você é salvo. Quando você leva esperança para o outro, você recebe a esperança. Vale a pena compartilhar a esperança, vale a pena dar estudos bíblicos. Temos mais 2 perguntas aqui,
E aí a gente vai encaminhando para o final por causa do nosso tempo, mas o Bernardo perguntou assim para a gente: pastor, eu sei que a nossa missão é de levar aos outros o propósito de Jesus em suas vidas. Será que eu já devo de cara falar sobre os 10 mandamentos e o sábado? Qual é a sensibilidade que o Bernardo deve ter para escolher a hora de falar desses assuntos mais específicos? Claro que Bernardo, claro que não, Bernardo. Perdão. Você não pode, Bernardo, começar lá pelos 10 mandamentos. Assim como uma criança de 7 anos não pode entrar na faculdade. Entendeu? Então a criança, ela começa ali no jardim da infância, vai para o prezinho, depois ela vai crescendo, primeiro ano, segundo ano, ela vai sendo preparada para depois entender regra de 3, depois de entender coisas mais profundas lá na frente. Na Bíblia é a mesma coisa. Você não pode chegar para a pessoa hoje e falar: o tema de hoje é a besta do Apocalipse. Não é assim. Você tem que começar explicando o que é a Bíblia, como que ela chegou até nós, depois a origem do mal, depois o plano da salvação. É uma ordem que é progressiva, um crescimento, entendeu? Aí a cabeça da pessoa vai sendo preparada para ir entendendo passo a passo esses assuntos. Tome muito cuidado, porque às vezes não é suficiente falar a verdade. Você tem que falar a verdade na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Pastor Boger, eu acho que a gente pode falar que tem que ter uma sensibilidade de entender também qual o nível que a pessoa tá, né? Às vezes é uma pessoa que já veio de outra denominação ou uma pessoa que não sabe nada mesmo, não tinha religião nunca. Então, perceber essas coisinhas individuais de cada pessoa, né? Exatamente, Mauro e pastor Luiz. Nós temos que sempre começar com Cristo, como nós dissemos antes. Fale de Jesus. Ele tem que entender o plano da salvação primeiro, muito bem. Ele tem que entender o que é a graça de Cristo, esse Deus que perdoa, e conectar, porque se ele aceitou a Cristo de forma real, se ele entender o que Jesus veio fazer, o que Jesus faz hoje, e o que ele vai fazer no futuro quando voltar, quando eu entendo isso, eu vou aceitar tudo o que Jesus ensinou. Então, quando ele aceitou a pessoa de Jesus, vai ser natural que ele aceite tudo que Cristo ensinou. Cristo ensinou sobre o sábado, sobre a lei, sobre todos os temas. E isso conectado com Cristo vai ser uma bênção seguramente. Agora, um detalhezinho. Quando essa pessoa, ela tomou a decisão pelo batismo, lá pela lição número 15, 16, 17, é muito importante um detalhe que eu vou dizer agora. Que esse aluno comece a orar por 5 amigos. 5 amigos. A igreja preparou um convite de batismo. Olha só que bonito. Tem um convite de batismo. Aqui atrás tem um endereço eletrônico, um QR Code. O que é o batismo? O que é a igreja adventista? Quando a pessoa já tomou a decisão pelo batismo, ele pode orar e convidar 5, 6, 10 amigos seus para o seu batismo. E aqui está o convite. Ele vai orar todo dia pelos amigos que vão estar no seu batismo. Ele já começa a ser um missionário. E ainda mais, quando chegar assim, perto do seu batismo, no dia do batismo, esse amigo que levou ele até o batismo, até Jesus, ele pode formar agora uma dupla missionária e estudar a Bíblia com seus amigos. Ele vai nascer missionário para fortalecer o que aprendeu e para ensinar para outros. O que a gente chama de corrente de salvação. Um conectado com o outro, para ele nascer missionário e já levando para o outro. Então, eu aprendi muito cedo isso e faço isso sempre. E funciona muito bem. E ele vai começar uma nova fase, que é esse estudo aqui, crescendo em Cristo. Ele vai aprender como ser um missionário e aprofundar sua caminhada. E ele vai aplicar isso com os seus amigos agora também. Então, é muito importante eu já conectar esse elo de salvação com meus alunos, com amigos seus posteriormente também. É algo que está tudo à disposição, tanto físico quanto virtual também. Tem aí esse material para você compartilhar quando for possível voltarmos às igrejas, os batismos, e também esse estudo aqui no endereço que eu vou passar bem agora, que é crescendoemcristo.org. Crescendoemcristo.org é um manual com aulas e vídeos para as pessoas aprenderem como ser um missionário e conhecer mais. Isso aqui é para um novo converso. Aquele que batizou, ele começa a partir desse crescimento em Cristo. É logo para aquele que está recém-batizado.
Para você que quer aprender mais, nós temos aí no nosso site do Ministério Pessoal, adventistas.org, um curso aí com o pastor Bulhão, com vídeos e também seminários para aprofundar mais ainda sua vida de missionário. Pastor, essa trajetória, pastor Boger, que você falou agora aí, da pessoa já se tornar um missionário logo que se batiza, isso tem a ver com o discipulado também. Conta pra gente um pouquinho sobre o que é o discipulado. Exatamente. O discipulado é muito simples. É você aprender fazendo. Eu resumo o discipulado numa frase. É aprender fazendo. Veja, essa filha da Gorete, o que a Gorete está fazendo aí com a sua filha? Dando curso bíblico. Discipulando. A Gorete nos ensinou o que é discipulado. Essa filha dela já aprendeu o que é discipulado. Ela vai aprender com a mãe, porque a mãe é a principal instrutora, vai aprender vendo. Portanto, discipulado é eu pegar esse meu novo amigo, que acabou de se batizar, com os seus amigos, e nós juntos, agora eu dou uma lição, ele dá outra, eu falo um pouco, ele fala um pouco. É o que o pastor Luiz, você e eu que fizemos nessa tarde. É um discipulado, cada um ensinando um pouquinho, aprendendo com nossos amigos que nos mandaram mensagens e vamos crescer junto. Discipulado é aquilo que Cristo fazia na Bíblia. Ele ensinava e aplicava. Ensinava e aplicava. Não existe discipulado de 2 anos numa sala de aula. Eu não creio nisso, nem a Bíblia ensina isso. Eu tenho um curso, uma classe de discipulado, toda semana numa sala, um manual dessa grossura. Amigos, o manual é a Bíblia. Tem aqui algumas orientações para isso. Mas o negócio é aprendeu, praticou, aprendeu, praticou. O pastor Luiz e eu ministramos aí muitas classes chamado teórico prático aí, escola de evangelismo. O que é isso? De manhã tem aulas, à tarde e à noite é a prática. Então, essas escolas de evangelismo tem teoria pela manhã, à tarde e à noite. A gente vai praticar isso com os pastores, com líderes, com missionários. É isso que funciona num discipulado prático. E Deus vai abençoar grandemente aquele que está disposto a fazer isso. Mas a filhinha da Gorete e a Gorete nos ensinaram bem como é que é isso na prática. Discipulado é isso aí. É a mãe levando a filha, é o irmão experiente levando o outro que está começando, aquele que acabou de ser batizado e com ele junto, ele vai ser um grande discípulo de Jesus através dessas pessoas. Pastor Luiz, o discipulado é evangelismo também, né? Totalmente, totalmente. O pastor Boger resumiu bem, explicou direitinho, é isso aí. Claro que não se pode pensar em discipulado sem você levar a pessoa para ver na prática como se evangeliza. Exatamente isso. Pastor Luiz, eu vou fazer a última pergunta para você aqui, e aí eu acho que é interessante a gente falar sobre isso antes de terminar. O Marcelo Ribeiro perguntou para a gente: como abordar as decisões de batismo feitas online? Agora a gente está numa situação diferente, né? Não é mais o olho a olho, é o olho na câmera, a câmera no olho da outra pessoa do outro lado. Como chegar nesse assunto que já é lá na frente de um estudo bíblico, agora dessa forma online? Veja, boa pergunta que ele fez, e eu agradeço pela pergunta. É o seguinte, a pessoa pode tomar a decisão no primeiro batismo, no primeiro estudo bíblico, ou no segundo, ou no 20º, ou ela pode terminar tudo e não tomar decisão nenhuma. Então, o fato da pessoa tomar uma decisão tem que ser valorizada. Nós não podemos cair naquele erro que algumas pessoas caíram no passado, de que quando alguém falava assim, eu quero batizar no segundo, terceiro estudo bíblico, segundo, terceiro tema, a pessoa diz assim, não, você calma, você não pode, é muito cedo e tal. A reação era negativa. Não todo mundo, alguns. Não pode ser assim. Quando uma pessoa diz assim, eu quero me batizar, você fala assim, parabéns, entendeu? Você valoriza, você elogia a decisão dela, mesmo você sabendo que ela não esteja preparada, que ela não está preparada. Não importa, o importante é que ela decidiu. Valoriza, dê os parabéns, se for possível, dá um abraço, e aí você dá sequência na preparação. Deu para você entender? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando você dá um estudo bíblico online, o processo é o mesmo. Você apresentou um tema, terminou o tema, faça um apelo naquele tema. O apelo não precisa ser dramático, não precisa ter fundo musical, não precisa ter ninguém para cantar. É assim, você ensinou sobre a volta de Jesus, hoje, fala assim para a pessoa, ô Maureen, você entendeu o tema de hoje? A Maureen diz, entendi.
Você crê na volta de Jesus? Sim, eu creio. Maureen, você quer se preparar, não quer, para a volta de Cristo? Ela vai dizer, sim, eu quero. Pronto, fiz o apelo, a Maureen aceitou. Aí no outro tema, eu vou falar sobre a oração. Então eu explico sobre a oração para Maureen. Termino e falo assim, Maureen, você entendeu? Entendi. Você aceita orar mais a partir de hoje? Sim, eu aceito. Pronto, mais um apelo, mais uma decisão. O apelo tem que ser assim, progressivo. Cada tema, um apelo. Cada tema, um apelo de acordo com aquele tema. Quando chegar no tema do batismo, você faça o apelo de batismo. E assim sucessivamente. Não deixa para fazer um apelo só no final da série. Faça um apelo para cada tema. E mesmo que seja virtual, o olho é a câmera, entendeu? Você olha para a pessoa e faz isso que eu falei, de maneira tranquila, agradável, suave, leve. E eu tenho certeza que a pessoa vai aceitar, porque se ela aceitou o estudo bíblico, é porque ela está interessada em dar passos maiores e tomar decisões mais sérias. Entendeu? Somente isso. Aí, não dá para batizar alguém agora que decidiu pelo batismo, não tem problema. Registra o nome dela, pega os dados dela pela internet mesmo, envia para o pastor, e o pastor vai cuidar dessa pessoa junto com você, para que na hora certa ela seja batizada. Pastor Boger, suas últimas palavras para quem está assistindo a gente sobre esse privilégio de estudar a Bíblia com alguém. Olha só, amigos, que alegria poder estar contigo, Maureen, com o pastor Luiz. Eu queria deixar um texto de João 16 e o verso 8. Aqui está falando da vinda do Consolador, do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor Luiz que convence. Não é a Maureen que convence. Não é o Boger que convence. Não é você que convence. A Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence e converte. Portanto, não entre em nenhuma casa, não acesse nenhum estudo bíblico online sem antes orar e falar, Senhor, vai à frente de mim, que o teu Espírito vá diante de mim, que ele entre nessa casa, entre nesse coração e que ele atue conforme a tua palavra, que ele convença do pecado, da justiça e do juízo. Porque quando o Espírito converte e transforma, essa conversão é genuína. Eu conheci muita gente boa que tinha textos e teologia até do medo, teologia da pressão. Eu não creio nisso. Eu creio na teologia do Espírito Santo, que ele que faz a obra. Você é o instrumento, ele vai lá e do jeito que cada um pode interpretar isso, ele vai chegar no coração da pessoa e ele vai convencer essa pessoa. Portanto, ore antes, seja cristocêntrico e peça que o Espírito converta conforme João 16, verso 8. Essa seria minha palavra final, deixar essa poderosa mensagem que eu tenho vivido nos estudos bíblicos, por mais que a gente conheça da Bíblia. Quando eu sinto que foi o Espírito Santo de forma clara que atuou, é bom demais ver quando a pessoa falou, pastor, eu entendi, porque Deus mostrou para mim na Bíblia. E quem mostra é o Espírito Santo. E ele vai usar você para isso. Pastor Luiz, seu recado agora para quem está aí nessa jornada de estudar a Bíblia com alguém. Obrigado, Maureen. Obrigado, pastor Boger. Um prazer estar com vocês e com os amigos internautas. Maureen, quem me deu o estudo bíblico foi um homem analfabeto. Então, todo mundo pode dar estudo bíblico. Sabe o que ele fazia? Ele ia à minha casa, levava a Bíblia dele, dava a Bíblia para mim e dizia assim, abra a Bíblia em Apocalipse 1:7. Eu abria, ele falava, leia. Eu lia e ele explicava. Ele falava, agora abre em Mateus 24, 30 e 31. Eu abria, ele falava, leia, eu lia, ele explicava. Então, ele falava tudo de memória, eu achava que ele era o chefe da igreja. Eu achava que ele era o comandante geral da igreja. Eu falei, esse homem deve ser PhD em teologia, porque ele sabe tudo de memória. Um dia eu descobri que não, era uma pessoa muito simples, que não conseguia fazer a leitura direito, e eu lia para ele. Então, você também pode dar estudo bíblico, mesmo que você seja uma pessoa analfabeta. Entendeu? Provérbios 11:30, que eu mencionei aquela hora, fala assim, quem ganha almas, sábio é. E Josué 3:5 fala assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Seja um ganhador de almas, seja uma ganhadora de almas, seja um instrutor bíblico, seja um instrumento nas mãos de Deus para levar salvação a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te guarde nessa jornada. Estamos juntos nessa caminhada evangelística. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, pastores. Muito obrigada. Que conversa boa. Queria lembrar para quem está assistindo a gente em casa que vai ficar disponível essa conversa depois. Se você chegou no meio, perdeu o começo, que estava maravilhoso, não se preocupa, vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube para vocês. Pastor Burger, hora para a gente terminar? Claro. Querido Pai, nosso Deus, nós queremos te agradecer porque um dia o Senhor orou por nós e nós viemos a conhecer a tua palavra. Agora nós queremos que o Senhor nos utilize como instrumentos teus. Coloque alguém em nosso caminho, Pai, nesse mês de maio ainda, que nós possamos ajudar, querer o bem das pessoas, atender às suas necessidades, ganhar essa confiança através da amizade e então apresentar a Jesus e sua palavra. Nos use para isso, que esse mês de maio nós possamos ter a alegria de começar um curso bíblico, se ainda não começamos, e que o Senhor nos use poderosamente para isso. É o que eu te peço em Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pessoal, que participou com a gente nessa live. Eu estava olhando aqui agora no Facebook, tinha mais de 1000 pessoas simultâneas assistindo a gente. Que bênção! O YouTube também está bombando aqui. E quero dizer para você, se você está assistindo a gente e o seu olho brilhou igual o olho do pastor Burger e do pastor Luiz brilharam sobre falar Bíblia para alguém, você pode fazer isso de formas digitais. Eu vou repetir para você aqui antes da gente terminar. adv.st/dar estudo bíblico. Você vai fazer isso pelo WhatsApp e você vai ter a ajuda de um robô. Já explicamos aqui, é um robô da esperança, vai ajudar você a estudar a Bíblia com outra pessoa através de um grupo no WhatsApp. Sensacional, vou repetir. adv.st/dar estudo bíblico. Também temos todos os estudos bíblicos da Igreja Adventista disponíveis em um link, adv.st/estudos bíblicos. Corre lá agora, corre. A gente já falou sobre correr aqui hoje, não perder tempo. E vai estudar a Bíblia com alguém, aproveita esse tempo de quarentena. Se você é amigo da Igreja Adventista e ficou interessado em estudar a Bíblia, também a gente pode te ajudar. Acesse adv.st/quero estudar e você vai ter a ajuda de um chatbot da esperança para estudar a Bíblia com você pelo WhatsApp. É super rápido, super fácil. A gente tem 3 estudos bíblicos diferentes. Você escolhe o que é melhor para você e você começa a estudar a Bíblia agora. Corre lá. Um abraço para vocês, gente. A gente se vê numa próxima oportunidade. Não se esqueçam, compartilhem essa live quando ela ficar disponível. Tchau, tchau. Tchau, tchau.